Uberlândia fazer a matrícula. Cheguei em Uberlândia exatamente no dia 30 de abril, recebendo aí uma notícia de que tinha um movimento, etc, etc, que culminou no movimento de 64, né? O golpe militar e etc. Mas nem por isso a conduta, a administração, o grupo que administrava a universidade deu continuidade e em 15 de março de 64 nós fizemos o vestibular. Eu havia passado na Católica do Rio de Janeiro e vim passar em Uberlândia. Cheguei aqui, meu primo tinha vindo prestar vestibular, eu nem sabia que ia ter vestibular aqui. Isso aqui praticamente, a escola foi criada em mais ou menos 1961, se não me falha a memória. Não, Glênio, vamos fazer o vestibular. Eu falei, eu já passei na Católica, estou matriculado, não, vamos fazer aqui. Aí resolvi, prestei o exame e passei. Apesar de nós termos feito o vestibular em 1964, 15 de março de 64, a instituição só começou a funcionar em março de 65. Eu vi a necessidade da gente montar uma equipezinha para poder estar acompanhando de perto o início da escola de engenharia. Então eu fui pedir, que as minhas irmãs estudavam no Colégio das Freiras, eu pedi à irmã lá, que era diretora de lá, que nos cedesse uma sala para que a gente pudesse montar um cursinho, para poder manter a turma da engenharia mais ou menos atualizada e unida, para que a gente pudesse lutar a favor da implantação da Escola de Engenharia de Uberlândia. E a gente, toda semana, a gente ia na Carfep. Carfep era o escritório do Dr. Genésio de Melo Pereira. Genésio de Melo Pereira, ele foi praticamente escolhido pelo Rondon Pacheco para poder assumir a Escola de Engenharia. E como bom uberlandense que ele era, embora ele fosse de Araguari, então ele resolveu encarar isso daí. Em 65 começamos as aulas num local emprestado pela Escola de Economia, pela Faculdade de Economia, e deu início então à primeira aula inaugural com o professor Celso Correia. Que foi uma aula inaugural de imediato, que foi no Uberlândia Clube, foi num sábado. E na segunda-feira nós tivemos realmente a primeira aula inaugural, que foi realizada no Colégio Brasil Central. Aí me lembro bem, o doutor Jânio chegou e falou com a turma, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos implantar a escola, vai ser lá no Colégio Salesiano, nós fizemos uma parceria, o Colégio Salesiano cedeu aquela construção para nós vamos reformar essa construção, e quero dizer a vocês que você já tem um ônibus para poder ir para a faculdade. Porque até então, quando a gente ia a pé. Essa dificuldade de contratar professores trazia algumas lacunas no curso. Às vezes o professor começava, teve casos de professor desistir, né? Teve casos de atrasar a contratação e aluno não tem paciência, né? Chegamos a fazer uma greve longa, foi mais de mês. Nós imaginamos que o professor Genésio suportava muitos deles aqui em Uberlândia. Então nós fizemos uma greve. Em 1966, em pleno governo militar, nós fizemos uma greve. Pois foi uma greve reivindicando que o MEC liberasse uma verba para que os professores pudessem ser pagos. E, inclusive, apoiado pelo nosso diretor, que era o professor Genésio de Melo Pereira. E gerou frutos. Isso foi encaminhado ao MEC e o MEC liberou em 66 os primeiros recursos federais para o funcionamento da agora Faculdade Federal de Engenharia de Uberlândia. Nós, quando começamos o curso de engenharia, provavelmente no segundo ano, nós tínhamos que ter aula de máquinas, de tecnologia mecânica, e nós não tínhamos essa estrutura ainda.
Então o René Janete cedeu as máquinas e nós tivemos o primeiro, o segundo ano de atividades técnicas e de aprendizado dentro da escola René Janete, com as máquinas que foram cedidas para nós. A gente ajudou até a montar a própria oficina, porque eles tinham recebido as máquinas, estava tudo encaixotado. As primeiras aulas nossas foi desencaixotar as máquinas e montar para elas começarem a funcionar. Mas era uma aula, né? Era a aula que a gente tinha lá, a aula de tecnologia mecânica, onde o professor ensinava a mexer nos tornos, ensinava a mexer nas planas, ensinava a mexer nas fresas. Inclusive isso aqui foi uma peça que eu construí na época que eu fazia as aulas lá, era uma tarefa que o professor deu e eu construí isso aqui, uma peça em aço. E eu lembro que a gente marcou uns jogos em Uberaba. Nós fomos fazer um jogo com a Universidade de Uberaba, né, de engenharia. E nós saímos numa animação nessa jardineira. Mas a jardineira ia bastante cheia. E o pessoal cantava, mexia. Nós tínhamos naquela época apenas uma mulher, que era Geni Cury. Depois veio a Rosa também, né? E então o pessoal cantava e às vezes até esqueciam que ela estava dentro do ônibus, soltavam umas piadinhas, uma piadinha e elas então ficavam nervosas. Eu já falei para meu pai que eu tinha que ter nascido, era homem, não era mulher. Era dessa forma que elas brincavam. O pessoal cantava, brincava com o motorista era um loirinho baixinho. Chegou no primeiro posto aí na rodovia e quebrou. Aí nós, cada um saímos para a estrada, cada um pegou uma carona e fomos de carona, porque nós não tinha outra forma de, né? Depois voltou cada um por si. Mas era comum quebrar, porque era muito antiga, né? Não sei dizer que ano que ela era. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Quem roubou não teve consciência. Pano de prato, de cueca é uma indecência. Agora que os pratos já enxugou, devolve a cueca, por favor. De novo! Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Moçada da cueca! O Genésio, quando chegava um estudante de fora, tinha que ter a avalista, ele avalizava. Os estudantes faziam bagunça, iam para a cadeia, o Genésio tirava da cadeia. Naquela época, o Luiz Carlos de Melo, que era de Uberaba, e ele estava noivo. E a noiva veio visitá-lo aqui em Uberlândia. Aí deu hora de ela ir embora, no fim de semana, no domingo ele foi levá-la à rodoviária. Chegou na rodoviária, ele deu um beijo nela, um beijo na boca, na hora de despedir. Na hora que ele deu o beijo nela, a polícia chegou e prendeu ele. Naquela época não podia. Foi preso, avisaram o Genésio novamente. Lá em Lauro, o Genésio na delegacia, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente bondosa e super interessado para fazer a faculdade funcionar. Ele vestiu realmente a camisa da Escola de Engenharia de Uberlândia. Se não fosse por ele, ela não tinha funcionado, sem sombra de dúvida. Ele fez o possível e o impossível para colocar ela para funcionar. Ele nunca gostou de ser enaltecido, muitas coisas. Por iniciativa do nosso diretor da época da Escola de Engenharia, ele doou aquela área, né, onde começaram. Seria uma escola de uns padres capuchinos, uns franciscanos, eu acho. E eles não conseguiram terminar, começaram a construção, não conseguiram terminar. Eles refizeram boa parte da construção e aproveitaram já para ser o primeiro prédio onde nós tivemos aula durante 2 anos. Que era só um prédio, que hoje que eles falam que é um museu, hoje está um campus
florido, né? Iluminado lá. Muito bacana. A Escola de Medicina criou um local de reunião dos estudantes de medicina. E inauguraram um clube no sábado à noite de dança, onde os meninos se reuniam, etc, etc. Nós não tínhamos esse diretório. E aconteceu um episódio que os estudantes de engenharia foram, todo mundo, acho que todos os estudantes tomaram banho, botaram a sua roupinha melhor e foram para a porta lá para a Sociedade Médica. Nada depreciativo contra a estrutura dos estudantes de medicina. Mas nós chegamos lá e eles falaram para nós, não, você é filho de médico? Não. Você é estudante de medicina? Não. Então vocês não podem entrar. Eu falei, não, nós pagamos, não pode entrar. Meses depois nós criamos o nosso DAGEMP, que foi na Praça do Boa Vilela, só que as nossas soirées dançantes não eram mais no sábado, não eram no sábado. Eles tinham a deles no sábado e a nossa no domingo. Só que a nossa ficou muito mais famosa do que a deles. Ia todo mundo, e as moças, era um local de flertes e namoros e casamentos. Foi do DAGEMP nosso, depois ele mudou de lugar, mas nos anos 68, 69, o DAGEMP era top. Todo mundo conhecia, e era domingo. Fizemos associação atlética também, comprar uniforme, essa coisa. A engenharia sempre foi federal. Em 1977 não havia ainda a Universidade Federal. A Universidade Federal foi federalizada em 78. A gente teve a ajuda muito grande dos políticos da época, né? Eles ajudaram muito a universidade. Tinha uma atenção muito grande. Romero Santos, que era deputado federal, Rondon Pacheco, também que foi deputado, os recursos para a universidade, para o orçamento, né? Para a federalização foi muito grande, nos empreendedores. Vezes que eu participei de encontros, de congressos durante o curso meu, quando apresentava o meu currículo, ninguém conhecia nem a cidade. Havia até uma confusão de Uberaba com Uberlândia. Uberaba era muito conhecido, Uberlândia não tinha, não era conhecido. Então pouca gente sabia que tinha até uma escola. Eu escutei muitas vezes as pessoas falar, mas para que existe escola de engenharia lá? Né? A gente escutei muito isso. Diferente de hoje, que nossos cursos estão entre os melhores do Brasil. Né? Eu fui um dos primeiros alunos a defender tese, por exemplo, na PUC do Rio de Janeiro. Minha tese lá deve ter sido a 5ª ou 6ª dissertação de mestrado. Interessante notar que dos 20 alunos formados em 69 da engenharia mecânica, foram 24. 4 da engenharia química e 20 da engenharia mecânica. Dos 20 alunos da engenharia mecânica, 25% desses alunos foram fazer programa de pós-graduação. Nós fizemos um compromisso com o diretor da Genese e os professores na época. Eles até intercederam para a gente conseguir uma bolsa na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na época. A gente conseguiu bolsa para depois voltar para dar aula, né, na escola. E nós fomos num grupo, não lembro, 5 ou 6, e voltamos para dar aula. Eu acho que na época era como se a gente fosse para o exterior, que era uma coisa muito difícil. Havia poucas vagas, né? A gente precisava ter um currículo para ser aceito, ainda não tinha concurso. Hoje existe concurso para se entrar e fazer os cursos de pós-graduação. O vice-diretor, o professor Nilo Gonçalves, assumiu a diretoria da faculdade. E ele nos escreveu uma carta convidando nós a retornar a Uberlândia como professores. E todos dos 5, 4 retornaram a Uberlândia. Quando eu fiz o mestrado, eu fui bolsista da CAPES. Quando eu fui para os Estados Unidos,
eu ganhei, eu poderia escolher, ganhei, foi com bolsa do CNPq. Então eu em 76 saí para os Estados Unidos. Eu dediquei a minha vida toda, eu vim para Uberlândia, depois de ter passado por várias instituições, depois de ter sido professor, toda a minha vida foi uma vida acadêmica. Eu voltei do doutorado e comecei a montar. Eu montei o primeiro laboratório de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Um laboratório, porque eu aprendi técnicas lá que nós não usávamos aqui. Mas eu tinha que dar continuidade àquilo, desenvolver os meus trabalhos de pesquisa. E assim eu fiz, montei um laboratório que existe até hoje, como um laboratório, e eu recebo um convite aqui, que está sendo criado em Uberlândia, um centro brasileiro de referência em inovação tecnológica para esportes paralímpicos. Está sendo criado em Uberlândia, é o único no Brasil. O ministro da Educação, o ministro de Ciência e Tecnologia deve vir aqui. E o suporte à criação desse centro é esse laboratório, Laboratório de Projetos Mecânicos. Esse sair da universidade, identificar o problema, voltar para a universidade e desenvolver o conhecimento daquilo que eles estão precisando lá fora, chama-se extensão. É um caminho de vai e volta. Extensão foi criada no sentido da busca dos problemas da comunidade para serem resolvidos dentro da universidade. Isso é extensão. Quando se reúne, que a gente vem reunindo de 5 em 5 anos, quando a gente reúne, a gente não deixa de comentar sempre as mesmas coisas. Tudo aquilo que o pessoal fazia, o pessoal comenta e dá gargalhada. Então, hoje, de primeiro tudo solteiro. Hoje tudo casado com filhos, inclusive filhos formados. Né? Então é outro tipo de coisa. Alguns colegas nossos já deixaram de estar presente. Se não me engano, acho que 6 já passaram para o outro lado. 50 anos é muito tempo. A gente vai lembrando, é interessante, à medida que encontra com os outros colegas, um lembra uma coisa, outro lembra outra, né? Se fosse contar, a gente ia ficar aqui até amanhã, falando o que eles aprontavam, o que é que eles faziam.